Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Gostaria que vocês abrissem os livros de vocês na página 312, onde nós iremos falar sobre verbo. Então, vamos fazer uma reflexão do que vocês já estudaram, do que vocês já sabem o que é verbo. Para você, o que é verbo? Qual a função do verbo? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou os fenômenos naturais. Então, a partir do momento que ela indica uma ação, um estado ou os fenômenos naturais, nós temos o verbo. É muito simples de conhecer, de detectar um verbo, certo? Então, nós tínhamos aqui na página 312 um fragmento da entrevista de Luciana Iratsuka. Nós temos um trecho da entrevista. Quando começa a trabalhar uma história nova, desenha ou escreve primeiro? Ela responde, em geral, escrevo primeiro, mas eu visualizo como num filme que o personagem está fazendo, como está se sentindo. Nem sempre tenho todos os detalhes. As características físicas e o cenário são definidos com mais precisão quando eu desenho. Aí nós temos aí, isolando a primeira oração da resposta da escritora ilustradora, teríamos o seguinte: em geral, escrevo primeiro. Aí você teria, analisando essa oração, que palavra poderíamos utilizar para preencher a lacuna? Eu poderia colocar, em geral, tu escrevo primeiro. Em geral, nós escrevo primeiro. Em geral, vós escrevo primeiro. Em geral, eles ou elas escrevam primeiro. Então, nenhuma das pessoas do discurso que nós colocamos se adequa, se encaixa perfeitamente nesta oração. Então, para terminação, para cada conjugação do verbo, nós temos uma pessoa que o verbo indica do discurso. Então, para se encaixar perfeitamente nesta lacuna, eu poderia colocar eu. Em geral, eu escrevo primeiro. Então, cada conjugação, cada verbo, ele se adequa a uma pessoa do discurso. Quando eu falo pessoa do discurso, os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoal? Singular, eu, tu, ele ou ela. Plural, nós, vós, eles ou elas. Então, de acordo com a normativa da língua portuguesa, nós temos 3 pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Nunca esqueçam, tá bom? Então vamos lá. Aí ele diz, a única palavra que pode preencher exatamente a lacuna é o pronome pessoal eu. Como chegamos a essa conclusão? Ora, tomando a palavra escrevo, podemos perfeitamente colocar antes dela o pronome eu, que corresponde à primeira pessoa do discurso, pessoa que fala. Observe, eu escrevo. Aí nós temos o mesmo acontece quando ela diz, nem sempre tenho todos os detalhes. Aí nós temos aí, nem sempre tenho. Tenho também uma forma verbal, e a pessoa que se encaixa perfeitamente, eu tenho, é a primeira pessoa do discurso, a primeira pessoa do singular. Agora imagine se Lúcia trabalhasse sempre em parceria com alguém. Nesse caso, ela diria, nem sempre temos os detalhes. Então, quando ela fala de outras pessoas e se inclui, é a primeira pessoa do plural, nós. No caso, nem sempre temos todos os detalhes. Nem sempre nós temos todos os detalhes. Então, cada verbo, cada conjugação verbal, ela indica uma pessoa do discurso, certo? Aí nós temos mais à frente, na página 313. Observe que nos 2 exemplos acima, as palavras tenho e temos são flexões da palavra ter, que é um verbo. Aí verbos são palavras variáveis que indicam ação, estado, fato ou fenômeno. É o que nós temos, que nós sabemos o que é um verbo. Nesses exemplos, veja que os verbos variam indicando o número e uma das pessoas do discurso. Isso acontece porque podemos adicionar certos sufixos. Esses sufixos, nós temos cada palavra, ela tem de onde ela
iniciou. Nós temos o chamado radical. Então, cada palavra tem um radical e o que nós colocamos depois dela chamamos de sufixos, que é o que vem depois do radical. E dentro da normativa da língua portuguesa nós chamamos isso de desinência verbal. Essa desinência ela é responsável por indicar tempo, modo verbal, gênero e número. Tudo isso, a desinência verbal ela é responsável. Nós vamos ver aqui exemplos. A base do verbo radical, ou seja, são esses elementos que indicam uma concordância entre o verbo e o elemento a que ele se refere. Como vocês são falantes natos, possivelmente até para colocar uma forma verbal com outra palavra fica estranho. Por quê? Porque nós já temos a noção de que cada terminação indica uma pessoa do discurso. No caso, escrevo. Tu escrevo não daria, ele escrevo não daria, nós escrevo não daria, vós escrevo não daria, eles ou elas escrevo não daria. O que se encaixa perfeitamente é eu escrevo. Já tem aquele encaixe perfeito, né? A língua ela vamos dizer assim, é um mistério e quando se estuda a gente já sabe o que a gente já fala, né? Então por isso que eu falo sempre, né, que a gente não ensina o português. O português nós já, desde que nós nascemos, né, começamos a falar, a família já nos passa. O que nós aprendemos é as regras, utilizar, né, tudo no seu devido lugar. Esse é o desvendo, né, da língua portuguesa. Aqui tem um exemplo, nós temos, mas eu trouxe aqui um para ficar melhor. Todo rabiscado. Nós temos aqui primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular tu, terceira pessoa do singular ele ou ela, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós, terceira pessoa do plural eles ou elas. Eu conjuguei aqui para vocês o verbo andar, um verbo, né, regular. Professor, o que significa um verbo regular? O verbo regular é quando você conjuga ele e você percebe que o radical está igual em todas as conjugações. Aqui o radical, se eu pedisse para vocês me indicarem, é o AND, A-N-D. Se vocês perceberem, o AND está em todas as conjugações. E o que vem depois dele é o sufixo, que o livro fala, né? Que é a desinência verbal, que é o que está aqui sublinhado, que é o que indica a pessoa do discurso, né? Além de indicar a pessoa do discurso, ele indica também o modo verbal, indica o gênero, se possível, e indica também o tempo, né? No caso aqui, nós estamos conjugando no presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele ou ela anda, nós andamos, vós andais, eles ou elas andam. Percebam que conjugar o verbo regular é mais simples. Já o verbo irregular, por quê? Por ele ter as variações, né, de radical, ele se torna um pouco mais complexo. Não que seja impossível conjugar. Ele só é um pouco mais difícil, mas estudando nós conseguiremos, certo? No caso aqui o verbo ter, né? O verbo ter seria a conjugação perfeita. Eu tenho, tu tens, ele ou ela tem, sem nada. Nós temos, vós tendes, eles ou elas têm. Como vocês sabem, eles ou elas têm, como é plural, nós colocamos o acento circunflexo, indicando, né, a pluralidade, né, desse verbo. Por quê? Porque ele não tem, o verbo ter e o verbo haver, ele não tem, eles não têm essa, vamos dizer assim, esse plural. Então, o plural se indica, né, com um acento circunflexo. Aí nós temos aqui, mais à frente na 213. Você deve ter percebido nessas orações um detalhe importante. Além de indicar a pessoa e o número, esses sufixos também apontam o tempo e o modo verbal. No caso, depois eu vou falar do verbo. Vou colocar mais para frente. Nós temos outro detalhe importante, é que, como o verbo ter, nesses casos, se relaciona com uma das pessoas do discurso, ele é chamado de verbo pessoal. O verbo andar, ele é um verbo pessoal. Por quê?
Quando eu falo eu ando, indica a primeira pessoa, tu andas a segunda pessoa, ele anda a terceira pessoa. Então, o que são verbos pessoais? São os verbos que indicam uma pessoa do discurso. Eu poderia dizer andamos, eu andamos? Não posso, mas eu sei que nós andamos, indica a primeira pessoa do plural. Então, que são verbos pessoais? Quando indicam uma pessoa do discurso. E nós temos aqui à frente os verbos impessoais. Os verbos impessoais são os verbos que indicam fenômenos da natureza, são exemplos de verbos impessoais. Aí nós temos 2 exemplos. Choveu muito em São Paulo, nevou no Rio Grande do Sul este ano. Percebam que choveu muito em São Paulo, nós não temos nenhuma pessoa relacionada com esse verbo. Por quê? Porque ele é um fenômeno natural. Então, todos os verbos que são fenômenos naturais, fenômenos da natureza, eles são verbos impessoais, porque eles não indicam nenhuma pessoa do discurso. Então, professora, nós temos quantos tipos de verbos? Nós temos os verbos pessoais e os verbos impessoais e os verbos de ligação, certo? Então, nós temos 3 tipos. Aí nós temos o Aprenda Mais na página 313, que fala sobre os modos do verbo. Os modos do verbo, ou simplesmente os modos verbais, nós temos 3 tipos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Vamos com calma. O que significa um verbo no indicativo? O verbo no indicativo é o que indica certeza, uma ação totalmente concluída. Exemplo, eu ando. Quando eu digo eu ando, eu afirmei, que eu andei. Então, esse aqui está conjugado no presente do indicativo. Presente por quê? Porque eu ando. Estou falando coisas no presente. O tempo, vocês sabem, nós temos o presente, o passado também chamado de pretérito, e o futuro. Nós temos 3 tipos de tempo. Nós temos presente, passado e futuro. Temos o pretérito mais que perfeito, mas isso aí é mais à frente, certo? Não vou complicar a cabeça de vocês, não. Aí nós temos aí, os modos indicam as várias formas como um fato pode acontecer. São 3 os modos verbais. Indicativo indica um fato certo, que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer. No caso, corrigir os textos. Quando eu falo que eu corrigi, a ação foi concluída. E mesmo que eu corrigi no passado, mas eu fiz a correção. Então, a ação concluída, indicativo, indica certeza. Trabalhei muito ontem. Se eu trabalhei, a ação foi totalmente concluída, então é indicativo, indica, exprime certeza. Já o subjuntivo, ele é o contrário do indicativo, ele indica incerteza, hipóteses, possibilidades. Nós temos aqui, o subjuntivo é usado para exprimir um fato incerto, hipotético, duvidoso ou que pode não acontecer. Então, é uma possibilidade do que poderá acontecer, mas se der certo. Nós temos aí, talvez chova. Eu não indiquei a certeza que choveu. Talvez chova. Talvez, então, tenha alguma coisa impossibilitando que chova, Então, subjuntivo que indica incerteza. Se chovesse, seria bom. Mas se chovesse, eu não estou afirmando que choveu. Então, também é uma incerteza. Também nós temos aqui o subjuntivo. E como vocês sabem, o imperativo. Imperativo vem lá do imperador. O tempo, que eram regidos por império, por imperador. O imperador apenas ordenava, mandava. Tudo era de acordo com o que ele queria. Então, o nosso imperativo vem desse nome de imperador. Mesmo de mandar, de ordenar. Nós temos imperativo exprime ordem, conselho, pedido, proibição. Não faça isso, menino. Não faça, imperativo. Aí nós temos aí 2 exemplos. Saia já daí. Dependendo da forma como que a pessoa fala, grosseiramente ou carinhosamente, pode ser uma ordem, pode ser um pedido. E chegue cedo. Também é uma... geralmente vocês irão encontrar o modo imperativo em manual de instruções
modo de usar de algum produto, um convite, um conselho, uma ordem, tudo isso é imperativo. Percebam que os verbos é pedindo ou ordenando. Faça, utilize, certo? Adicione. Tudo isso é relacionado ao imperativo. Na página 314, nós vamos ver as formas nominais dos verbos. Então, o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômenos naturais, como vocês viram. Os verbos eles podem ser pessoais, que indicam as pessoas do discurso, ou eles podem ser impessoais, que indicam os fenômenos naturais. Mas existem também as formas nominais dos verbos, e nós vamos ver agora. Agora leia o fragmento a seguir. Eu não tinha ganhado o concurso, mas na carta dizia que eles ficaram felizes de receber um material de tão longe e que eu me esforçasse, continuasse criando. Eram palavras de incentivo. E pensei, se o meu trabalho chegou do outro lado do mundo, um dia eu poderei mostrar para muita gente. Chamamos de locução verbal a expressão formada por 2 ou mais verbos, como tinha ganhado, continuasse criando e poderei mostrar. Essas expressões são formadas por verbos auxiliares, tinha, continuasse e poderei, que acompanham um verbo principal, ganhado, criando e mostrar. Este é sempre o último da locução. Nas locuções verbais, apenas os verbos auxiliares sofrem flexão e os verbos principais são empregados em uma das 3 formas nominais. Então, o que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando você tem 2 verbos ou mais dentro de uma oração, que é o que acontece nos exemplos, né? Tinha ganhado, verbo ter, né? E ganhado. Continuar se criando, poderei mostrar. Percebam que todos esses nós temos uma junção de 2 verbos. Isso é locução verbal. E nós temos aí as formas nominais, nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então vamos lá. Prestem atenção em cada terminação, que isso é muito importante. O infinitivo, porque nem sempre o verbo vai atuar nas orações como verbo. Às vezes ele vai ser emprestado a uma outra classe gramatical, dependendo da sua terminação. Infinitivo. Os verbos terminados com R, como encantar, comer e partir. Exemplo, um dia poderei mostrar para muita gente. Os verbos terminados em R, eles vão ser emprestados à classe gramatical dos substantivos. No caso, cantar. Eu gosto de cantar. Quando eu falo que eu gosto de cantar, o verbo que está praticando é gostar. Cantar é apenas um substantivo. Então percebam, quando os verbos terminam em R, eles têm valor de substantivo. É bom que vocês coloquem do ladinho do livro de vocês. Infinitivo, substantivo. Gerúndio. Gerúndio, a terminação é NDO, como encantando, comendo e partindo. Exemplo, queria que eu continuasse criando. O gerúndio, ele já assume, né, a função de um adjetivo ou até mesmo de um advérbio, mas na maioria das vezes de um adjetivo. Estou com meu... O exemplo aqui com... Aqui tem um. Queriam que eu continuasse criando. Continuasse criando. E por último, o particípio. DO. Como encantado, comido e partido. Exemplo, eu não tinha ganhado o concurso. Percebam que as terminações do particípio, do gerúndio, do infinitivo, elas são diferentes. Infinitivo termina com R, gerúndio termina com NDO, pode ser um adjetivo ou um advérbio, e o particípio com a terminação DO, que tem valor também de um substantivo. Conjugação. Na língua portuguesa, os verbos se organizam em 3 conjugações de acordo com a sua terminação. Então, todos os verbos eles podem ter 3 tipos de conjugação. A primeira conjugação, os verbos que terminam em AR, como editar, entrevistar, argumentar, dançar, abraçar, beijar.
Segunda conjugação, os verbos terminam em ER, em OR, como escrever, defender, pôr, abater, outro verbo terminado em ER, deter. Terceira conjugação, verbos que terminam em IR, como ouvir, interagir, permitir, e outros verbos. Na questão do infinitivo gerúndio e particípio, na próxima aula nós iremos aprofundar, né, colocar outros exemplos para que vocês fiquem por dentro de cada forma nominal. Por quê? Quando eu digo gosto de cantar, o cantar ele está assumindo uma outra classe gramatical e não uma verbal. Por isso que as formas nominais do verbo é quando ele assume uma outra função sem ser a mesma de um verbo, certo? Isso pode ser contraditório hoje, mas quando vocês começarem a praticar, vocês irão se adentrar e conhecer e aprender as formas nominais dos verbos, certo? E por hoje é só. Uma ótima tarde a todos. Fiquem com uma atividade prática linguística, que começa na página 315 e vai até a página 319, certo? 315 a 319, certo? Então, uma boa tarde a todos e até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau. Um beijo.